A pandemia, né, nos trouxe estratégias diferentes, né? E cá para nós foi um momento de crescimento muito grande. Tinha pessoas que, na verdade, nasceu vários ministérios, né? Então a gente se capacitou em vários assuntos para que quando a gente voltasse de novo para as ruas, a gente pudesse ter as soluções, muitas vezes, para que as pessoas queriam. Como família e como pastores, né? Assim. Tenho um prazer enorme de estar aqui, de estar vivendo esse momento. O momento da consagração foi um momento ao qual Deus separou, assim, e foi muito especial na minha vida, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. E concretizando esse momento foi extremamente importante quando eu senti o óleo descer sobre a minha cabeça. Aquilo foi confirmação de tudo que Deus já tinha como promessa na minha vida, e eu tenho visto isso a cada dia acontecer mais aqui. Eu tenho vivenciado dias de glória na Lagoinha Verde. Um projeto bem humilde e simples de ganhar a cidade inteira. Ganhar a cidade toda. Se nós estamos aqui em Portugal, precisamos amar esse país de corpo, alma e espírito, para poder entregar o nosso melhor para essa cidade, para os moradores, né, para os imigrantes, né, e para os portugueses. Agora, grandes desafios é o que nós começamos a viver agora, a implantação de mais 2 igrejas. Aí é começar tudo de novo. Pastora, como auxiliar do pastor Marcos, né, auxiliar ajudadora que caminha ao lado, né, a igreja sabe muito bem onde está o pastor Marcos, tá a pastora Patrícia. Conta pra gente, como é que você visualiza o futuro? Nós sonhamos, né, com uma igreja diferenciada, que a gente possa alcançar, como já foi dito aqui, 10% da cidade. Mas o nosso sonho maior mesmo é nós atingirmos a terceira idade, com eventos, com associação, com motivações, porque a gente sente que aqui em Portugal, né, o celeiro é grande para a terceira idade, e a gente sabe que eles são carentes demais. Então, se a nossa característica maior aí é acalentar, é agregar, é amar, a gente quer amar a terceira idade aqui de uma forma bastante diferenciada. Então, o nosso sonho, o nosso futuro é que a nossa igreja cresça, mas cresça olhando as crianças, olhando os jovens, mas principalmente olhando a terceira idade. Esse é o nosso objetivo aqui, para fazer diferença em Aveiro. O pai e a mãe olham para o filho como algo muito especial, né? Um presente de Deus. E você olhando para o seu pai e para a sua mãe, né? O que você mais se espelha neles? O que eles te inspiram? É delicado isso que eu falar, mas os meus pais, normalmente quando eu vou falar, eu falo que às vezes me dói muito em ver a doação deles para as pessoas e as pessoas não valorizando essa total devoção que eles têm para elas. Às vezes uma pessoa sai aqui e eles saem da igreja, por exemplo, e eles saem de casa 3 horas da manhã para socorrer a pessoa e a pessoa não valoriza. Então eu sei que eles foram chamados para isso, mas eu admiro muito nos dois essa entrega que eles têm. Eles não medem esforços para isso. Se tiver que buscar fulano 3 horas da manhã no aeroporto em Lisboa, eles saem daqui e vão lá sem nem perguntar a que ou a quem, mas eles fazem por terem coração de servo. Eu admiro muito isso neles, por esse amor que eles têm pelas pessoas, deles estarem aqui entregues 100%, sabendo que eles não vão ser recompensados lá na frente com um prêmio de melhor pastor, mas que as pessoas elas vão ver isso e vão honrar a vida deles pela essa devoção e por essa entrega. Pastor Gessé, conta um pouquinho assim sobre o futuro, né? Todos GC Máximos, Rede Máximos e também o Culto Fé, né? Além de toda a projeção que você tem tido, Pastor Marcos, todos os testemunhos, tudo aquilo que você já tem visto, né, dos homens, conta um pouco pra gente. Em relação aos testemunhos e às vidas que têm chegado pra gente, os homens sendo tocados por Deus, homens sendo transformados pela palavra de Deus, tendo seu caráter fortalecido em Deus, tem sido algumas experiências bem marcantes. Por exemplo, homens que às vezes perderam o seu emprego e chegam aqui e simplesmente conversam com um, com o outro, e no meio de um GC é fechado uma aliança ali que um
é passado o telefone de um para o outro e na semana seguinte o testemunho de vitória, de já estar trabalhando. É muito gratificante. A gente recebe isso. Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes. E está sendo uma rotina, e essa é a rotina do reino de Deus, né? Abençoar o povo, gerar o povo. E até nessa expectativa que nós temos, nós estamos gerando o CRI, né? Que são cristãos empreendedores. E aí nós vamos juntar os empreendedores em Aveiro, ministrar sobre a vida deles, gerar outras alianças, conectar pessoas com pessoas e assim fazer algo novo no meio dos empreendedores de Aveiro e com o povo de Deus, trazendo tudo para que o reino de Deus se expanda e cresça. Tem algo no seu coração que Deus tem revelado, que você pode contar um pouquinho pra gente, de futuro? Sim, eu quando nas minhas orações Deus fala profundamente assim que a nossa igreja vai crescer. Nossa igreja não veio apenas para ser apenas mais uma igreja. É uma igreja que vai fazer a diferença. Essa diferença não é só sobre mim e os pastores, né? O pastor Gessé e o pastor Marcos, não. É sobre a igreja, a noiva. Sou eu e cada um membro. Então a gente sempre coloca isso no coração das pessoas. Você é a igreja. Você está fazendo a diferença. Entendeu? Você tem que olhar em mim o meu exemplo, porque eu estou olhando a Cristo. Então todos nós precisamos olhar a Cristo como quê? Como todas as pessoas que se aproximam de nós, como um pequeno Cristo, porque na verdade somos. Entendeu? Mudar a visão, é querer implantar dentro do coração de cada um, entendeu? O amor pelo próximo, que isso está se esfriando mais, mas se a nossa igreja tem uma característica diferente, e todos aqui que entram sentem, é o amor de Deus e a presença dele. Então a gente quer fazer a diferença no futuro. Como? Através das outras 2 igrejas que, se Deus quiser, vai nascer, Anadia e São João da Madeira, entendeu? Para que Aveiro seja conhecido como uma igreja relevante. Até aqui, são 4 anos. É o início de tudo. O que mais esperar daqui para frente? Eu tenho vivido momentos assim únicos, e trazendo um pouco lá de trás, eu achava que Deus tinha, que meu ministério já estava para ser aposentado. E aí Deus vem aqui na Lagoinha Aveiro, vem transformar essa história e vem falar que apenas o que eu vivi no passado era apenas uma gota do que Ele tinha para derramar na minha vida. E não na minha vida, isso se espelha em tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho ministrado, tudo que eu tenho me dedicado para a obra de Deus, para o reino de Deus. Pode ter certeza que esse vai ser o desejo, vai ser o ímpeto, vai ser a força que vai me direcionar sempre para evoluir, para desenvolver sempre um bom trabalho, para que o nome do Senhor seja exaltado em Aveiro e essa cidade se prostre ao nosso Deus. Pastor, a visão para o futuro, né, como líder dessa igreja, quais são as visões e metas de longo prazo que a igreja está buscando alcançar nos próximos anos? Falar do futuro é bom, né? Acho que todo mundo gosta de falar do futuro porque a gente planeja, né? Acho que difícil é alguém que vai falar assim, eu não quero ter um futuro legal, né? Então falar do futuro é falar de coisas boas, de sonhos, daquilo que a gente projeta. Mas tem uma fala do meu pastorzinho Márcio que ele diz que ele quer chegar aos 100 anos, né? Ele falou, eu quero viver até os 100 anos de idade, mas o único dia que eu tenho é hoje. Então a gente fala do futuro, mas sem saber se chegaremos no futuro, né? A gente fala do futuro e nosso futuro pode terminar hoje, né? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui gravando ou fazendo uma entrevista ou pregando, eu não sei. Então o que eu posso dizer é projetar, né? A gente planeja, mas o futuro pertence a Deus, né? E quando a gente começa a caminhar e andar nos caminhos do Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai pondo os sonhos no nosso coração. Então eu tenho visto que alguns sonhos para o futuro, de visões e metas, né, dentro daquilo que é o sonho principal e o projeto e a missão
que não é nossa, não é minha, é a missão de Deus para que a gente cumpra aqui, é alcançar, fazer a nossa parte em Aveiro. Projetando isso no futuro, eu penso agora, esse start que Deus tem dado ao nosso coração de implantar mais 2 igrejas. Então hoje o meu foco no futuro é olhar essas igrejas nascendo como nasceu a Lagoinha Aveiro. Agora vai nascer a Lagoinha Aveiro e São João da Madeira, vai nascer a Lagoinha Aveiro e Anadia, né? Então esse é o futuro, e a gente olha ali portas que estão se abrindo para a salvação, para a restauração de famílias, né? Para a implantação dos ministérios em cada conselho desse. Então esse é o futuro. E o futuro baseado nessa visão futurística é que a gente possa levar as pessoas à eternidade. Essa é a visão do futuro. Que você me falar da visão do futuro é trabalhar para o Senhor, cumprir a missão dele aqui. Mas o único futuro é que a gente faça as pessoas, através da nossa vida, olhando para nós, elas comecem a crer que existe a eternidade, e a eternidade com o Senhor Jesus. Essa é a minha visão.